Boa noite, boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos a palestra de hoje, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está funcionando direitinho. Vou aguardar um pouquinho, né? Boa noite, Everton. É o Everton? Tudo bem? Antes da gente começar a nossa palestra dessa noite, eu gostaria de saber se o áudio está funcionando, se vocês estão conseguindo me escutar direitinho. Vou aguardar aqui os comentários de vocês para ver se está tudo ok. Ok, áudio e vídeo, tá ótimo então, Everton. Muito obrigada. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui, né, mais uma vez, contribuindo com o Grupo Espírita Paulo de Tarso. Eu me chamo Andréa Furtado, faço parte do Centro Espírita Caminho da Luz, localizado no Conjunto Maguari, e também faz parte do primeiro CRE. Então, nós vamos iniciar essa atividade de hoje, né, fazendo uma leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem para a gente ir se harmonizando, né, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, para a gente poder sintonizar com a espiritualidade amiga. Então vamos lá. É a mensagem de número 64, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo. Quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos iniciar. Senhor Jesus, mestre, amigo, neste momento rogamos a tua bênção e proteção a todos nós que estamos acompanhando esta mensagem desta noite, esta reflexão, aos nossos irmãos que em algum momento ainda irão assistir e acompanhar, que também possam ser abençoados e envolvidos pela tua luz e pelo teu amor. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os trabalhadores do plano físico e do plano espiritual, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, assim como todos os frequentadores desta casa,
de todas as áreas da evangelização, dos irmãos dos estudos, a todos eles, Senhor, que todos neste momento possam receber um passe, restabelecendo todas as funções do corpo físico e do corpo espiritual. Rogamos por todas as casas espíritas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Que todos os trabalhadores do bem, Senhor, sejam eles espíritas, de qualquer agrupamento religioso, ou mesmo aqueles, Senhor, que não são adeptos de nenhuma religião, mas que são, sim, teus trabalhadores, porque são pessoas que vivem e praticam o bem. Que todos sejam, Senhor, envolvidos neste momento, para que tenhamos força para poder prosseguir diante das extremas dificuldades que temos vivenciado, Senhor. Que tenhamos a nossa fé fortalecida. Abençoa a todos os irmãos doentes que estão nos hospitais, nas emergências, nas UTIs, aguardando atendimento, Senhor. Que todos eles sejam visitados pelas tuas equipes do plano espiritual, de médicos e enfermeiros, assim também como nossos irmãos da área da saúde. Todos eles, Senhor, sejam abençoados. Que possamos, Senhor, neste momento, ter as nossas mentes envolvidas pelos bons espíritos, para que possamos sintonizar com os nossos mentores, com os mentores desta casa, com o nosso Mestre Jesus, para que possamos fazer a nossa reflexão desta noite. Nos abençoe e nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos então dar início à nossa reflexão dessa noite. Eu sempre gosto de usar esse termo reflexão quando inicio uma palestra, porque nós, cada uma pessoa, né, que vai fazer uma leitura, que vai refletir sobre um determinado tema, tem uma visão, né? Claro que sempre baseada na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, mas é uma reflexão que nós fazemos. Então, é por isso que convidamos a todos para juntos fazermos esta reflexão, que será trazida do tema do livro Pão Nosso, da mensagem de número 127, e o tema dessa noite é a lei de retorno, né? Interessante como a espiritualidade atua, não é? Todos nós, com certeza, já experimentamos isso. Eu não tinha escolhido nenhuma mensagem, não tinha pego uma mensagem específica para fazer a abertura. E peguei o livro, né, o Vinha de Luz, e abri aqui para fazer a nossa leitura de abertura. E essa mensagem que nós lemos, né, Fermento Velho, a gente vai de novo buscar daqui a pouquinho ela, porque tem tudo a ver com o tema dessa noite, que é a lei de retorno, né, que nós vamos conversar sobre a questão da reencarnação. Então, eu vou lendo, assim, alguns trechos dessa mensagem. Eu não vou fazer a leitura na íntegra da mensagem Lei de Retorno, mas nós vamos pontuando algumas questões dessa mensagem e vamos refletindo sobre ela. Para iniciar a mensagem, o Emmanuel nos traz o seguinte versículo, que está em João, capítulo 5, versículo 29. O versículo diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículo 29. Antes da gente iniciar essa análise da mensagem do Pão Nosso, que é feita por Emmanuel, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho no próprio Evangelho de João, né? Um pouco antes de onde se encontra esse versículo.
uma parte do capítulo 4 e uma parte do capítulo 5. É interessante porque no capítulo 4, dos itens dos versículos 43 a 54, está ali descrito a cura do servo do centurião, que a maioria de nós, né, com certeza já conhece, que é aquela passagem em que Jesus é procurado, né, por um centurião, pedindo que ele vá, né, que ele cure o seu servo que está muito doente. E Jesus vai se encaminhar para lá, mas o centurião diz que não é necessário, né, que ele acredita que só Jesus falando, né, dizendo que o servo vai se curar, que isso vai realmente acontecer. E assim o Cristo faz, né? Ele manda que o centurião então volte até a sua casa, que ao chegar lá o servo já estará curado. E realmente isso acontece. Seguindo, depois dessa passagem, no capítulo 5 de João, né, ele vai dando prosseguimento, do versículo 1 ao 18, ele descreve para nós a cura do enfermo no tanque de Betsata. Então, também é uma passagem muito interessante que conta, né, que ali nesse tanque, muitos irmãos ficavam ali em volta, aguardando o momento para serem curados. Porque não era só mergulhar no tanque para receber a cura. Tinha um momento exato, um momento adequado para se fazer isso. E que momento era esse? Era quando um anjo passava por sobre as águas, né? Nesse momento que o anjo passava, as águas se movimentavam, né? Então fazia aquela ondulação, né, na água, aquele movimento. E aquela pessoa que nesse momento mergulhasse nessas águas, ela seria curada. E ali, sentado ali próximo, ficava um homem, né, um enfermo, que já há 38 anos aguardava o momento para ser curado. E neste dia Jesus vai até lá e pergunta para esse homem, né, o que ele quer e tudo. E ele diz que ele quer ser curado por Jesus. Então ele pergunta ao homem, ao enfermo, por que ele ainda está ali e não se banhou nas águas, né? Já que eram águas também curativas. E ele diz que ele não conseguiu fazer isso porque ele não tinha condições de ir sozinho, né? Ele era paralítico, muito enfermo. E como ele tinha essa dificuldade em se locomover, toda vez que o anjo passava e que as águas se movimentavam, alguém ia na frente dele, né? Alguém que mesmo doente tinha uma mobilidade melhor, conseguia se banhar nas águas e ele perdia mais uma chance, né, de se curar. Então, para que ele conseguisse se banhar nessas águas, ele precisava da ajuda de alguém. Ele não podia fazer isso só, né? Mas Jesus, né, então o cura, né? Diz para ele, mas como ele sempre falava, né, a tua fé te curou, e esse homem então é curado. Então eu achei interessante que antes desse versículo que Jesus coloca, né, que Emmanuel traz para nós, tem essas duas passagens sobre curas. Curas, como sempre aconteciam com Jesus, ele mostra para nós que essas curas dependem de nós, né? Jesus, ele realizava assim as curas, mas a nossa vontade, a nossa intenção também é muito importante. E nessas passagens ele mostra isso. Porque quando o centurião diz para Jesus que não há necessidade dele ir até lá, que ele pode só falar, né, só proferir aquelas palavras de cura,
que isso vai acontecer, mostra que a vontade, a fé dele era tão intensa que realmente aquilo aconteceu, né? E em relação ao enfermo que aguardava, ele por si só, como ele não tinha condições de se locomover, mas quando ele tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, ele faz um movimento interno em direção à cura, né? Ele faz esse movimento interno da sua vontade, da sua fé, da certeza que ele estava diante de alguém tão maravilhoso, tão importante, que ele poderia assim ser curado, né? Então essas passagens falam para nós sobre isso, né? E em seguida, depois dessa questão dessas duas curas, surge ali um trecho em que, depois dessa cura do doente, né, que está à beira ali do lago, Jesus é questionado, as pessoas começam a criticar Jesus por ter curado aquele homem que está ali no tanque. Algumas pessoas começam a reclamar, falar, porque era um dia de sábado, né? Então, começou aquele burburinho, né? Como é que ele pode curar no sábado, tudo. E nesse momento Jesus começa a falar o que em algumas traduções nos evangelhos é chamado de o discurso sobre a obra do Filho, que é onde ele vai falar sobre como é o trabalho que ele realiza, o que é o trabalho que ele realiza. E nesse momento é que ele fala, né, que meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E ali ele vai colocando várias questões, né, mostrando essa importância das atividades no bem, né. Então agora nós vamos, depois que passa tudo isso, chega nesse versículo. Esse versículo da lei de retorno aqui da mensagem do Pão Nosso. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. No primeiro parágrafo dessa mensagem, o Emmanuel diz o seguinte: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Então, existe essas duas ressurreições aqui, segundo João, né, nessa passagem. A ressurreição da vida e a da condenação. E o que seria essa ressurreição da vida, então, para nós, né? A ressurreição da vida é exatamente quando nós já alcançamos uma determinada evolução espiritual e moral e conseguimos verdadeiramente praticar o bem. Porque ele diz que quem alcançar essa ressurreição da vida vai sairão, né? Então, alcançar os reinos dos céus, as bem-aventuranças, essas pessoas que já têm essa conquista espiritual, né? E a ressurreição da condenação, então, é a própria encarnação. Então, essa é a ressurreição da condenação, a própria reencarnação, as próprias experiências que nós vamos ter que repetir, que vivenciar novamente, né? E por que da condenação? Ressurreição da condenação. Se nós formos pensar, por exemplo, nas leis humanas, quando alguém comete um erro, comete um engano, essa pessoa deverá receber ali dentro da legislação vigente daquele local uma determinada condenação. Vai ser julgado por aquilo que fez e vai receber essa condenação. Então, ela deverá reparar esse erro, né? Dentro das leis humanas, a reparação vai se dar, seja pela reclusão dessa pessoa que cometeu esse erro, né? O afastamento dele da sociedade por um período, né? Ou essa pessoa pode pagar
um determinado valor e quitar assim, segundo as leis humanas, com aquele débito diante da justiça que ele adquiriu, né? Ou até em serviços prestados para a comunidade, né? Então, toda condenação ela vai gerar aí um débito que deve ser ressarcido, que deve ser concluído, então. Mas a lei divina, nós não vamos falar nessa questão da condenação, do pagamento de uma dívida como algo punitivo. Mas sim, quando nós falamos da lei divina, vamos lembrar da reparação. É uma palavra que ela exprime melhor o sentido em se tratando das leis divinas. Nós vamos ter que reparar. E como é que nós vamos reparar esse erro, né? Através da prática do bem. A prática do bem é a maneira onde nós iremos reparar aquele mal que nós causamos, aquele mal que nós fizemos a outras pessoas ou a nós mesmos, né? Então, é a maneira como nós iremos ressarcir, né? Corrigir esse erro, né? E o Espiritismo, ele vem ao nosso auxílio em se tratando dessa questão, né? Para nos explicar sobre como realmente funcionam as leis divinas, como funciona a lei de retorno, né? Que é o tema dessa noite. E nessa mensagem, Emmanuel fala sobre isso. Ele fala sobre a diferença das pessoas que acreditam nessa lei de punição eterna, né? Então, algumas crenças religiosas, e nós mesmos ainda trazemos muito disso no nosso inconsciente, de que se erramos, vamos pagar com sofrimento por um longo período, ou que aquilo não tem perdão. Então, Emmanuel fala a respeito disso. E tem um momento aqui na mensagem dele em que ele diz o seguinte: os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Então, quando nós nos comprazemos no mal, né, cometemos nossos erros, nossos enganos, os desvios do bem, como nós vamos reparar? Cumprindo, fazendo, repetindo o nosso curso expiatório. Então vamos reencarnar, né? Vamos encarnar novamente para então que nós possamos quitar, né? Nos resolver. Então, toda vez, nós sempre somos regidos, em todos os instantes da nossa vida, somos regidos pelas leis divinas. E toda vez que nós infringimos a lei, né, a lei divina, nós automaticamente acionamos a lei de retorno, né? Então, uma infração gera esse acionamento da lei de retorno, em que nós teremos que reparar este erro, né? E quando a gente pensa em erros, em faltas, na prática do mal, nós geralmente associamos isso à questão da culpa, né? Somos culpados, nós então fizemos o mal e precisamos também passar por aquela mesma situação. E é importante a gente mudar um pouco a nossa forma de ver, porque geralmente quando a gente associa um erro à culpa, nós estamos, na maioria das vezes, nós vamos nos paralisar. A culpa, ela tem essa questão da paralisação, da nossa estagnação diante do erro. Vamos ficar ali pensando, nos martirizando, eu errei. E vamos parar, estagnar, né? A culpa gera esse sentimento de
remorso, e aí você fica remoendo, como a gente fala, né? Uma palavra que a gente usa, né? Então nós precisamos mudar essa forma de ver o erro. Ao invés de culpa, pensar em responsabilidade. Porque quando a gente muda, eu sou culpado, né? Por eu sou responsável, isso faz com que a gente tenha que mudar a nossa forma de ver. E a nossa forma principalmente de agir. Porque a culpa gera estagnação, mas a responsabilização gera ação, né? Por quê? Vamos pensar num exemplo. Vamos imaginar um local que você foi fazer uma compra, alguma coisa, uma loja qualquer, um restaurante. E vamos imaginar que aconteceu algo naquele local, algum funcionário cometeu algum erro, né? O funcionário cometeu algum erro, e aí o que a gente faz? A gente vai dizer, não, foi culpa dele, né? Foi ele que errou. E aí, de uma forma geral, se essa pessoa não resolve, porque ele é o culpado, mas tem alguém que é responsável. Geralmente um gerente, ou se é uma loja menor, o próprio dono da loja está por ali e é o responsável. Então a gente diz, por favor, gostaria de falar com o responsável, e vem aquela pessoa e ela sim vai resolver aquele problema. O que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Olha, então nós vamos fazer assim, vamos resolver, tá tudo bem, né? Então, o responsável, ele assume uma atitude perante aquele problema e ele resolve. Ele busca resolver aquela questão, né? Ele não vai ficar, foi culpa dele, foi culpa dele, pronto. Só ficar na culpa não adianta. Precisa responsabilizar, precisa resolver, né? Então é importante a gente mudar a nossa forma de ver, né? No Código Penal da Vida Futura, que nós encontramos lá no Céu e Inferno, nós temos aqui no segundo artigo algumas questões interessantes para a gente pensar. O segundo artigo do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda a qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então aqui ele deixa claro para a gente que o sofrimento está relacionado às nossas imperfeições e que essa felicidade ela está associada à perfeição, ou seja, a um patamar evolutivo, moral e espiritual mais elevado. Então, esse sofrimento que nós vivenciamos, ele vai cessando, ele vai diminuindo de acordo com a nossa própria evolução, com a nossa mudança, com a nossa transformação, diminuindo e amenizando as nossas imperfeições através da depuração, né, e das encarnações sucessivas. Então nós vamos entrando num outro estágio da diminuição desse sofrimento, porque estamos nos tornando pessoas melhores. No sexto artigo, ele diz o seguinte: o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que se poderia fazer e não fez, durante a sua vida terrestre. Então aqui nós vemos que não é só não fazer o mal, né? Porque eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem. Então isso não gera para nós um crescimento, né? Porque se eu não faço mal, mas eu posso ver que tem alguém sofrendo, mas procuro não me envolver.
Até porque tem uma coisa que às vezes é muito delicada em algumas pessoas, quando a gente começa a conhecer o Espiritismo e tudo, e essa questão da lei do retorno, ação e reação. E o próprio Evangelho fala sobre isso. Muitos de nós, às vezes, quando vê alguém sofrendo, passando por extremas dificuldades, a gente pensa, ele está, é a lei de causa e efeito. Ele está sofrendo por alguma coisa que ele fez. Ou fazemos isso conosco mesmo. Estou sofrendo porque no passado eu fui muito má. Eu fiz isso, eu devo ter feito muito mal. Bom, todos nós sabemos que se reencarnamos é porque temos coisas a resolver, a reparar. Sabemos que ainda não somos perfeitos. Conhecemos o que ainda precisamos melhorar. Mas essa mentalidade de ficar, sou culpado, não sou perfeito, tenho muitos defeitos e tudo, esse pensamento vai nos diminuindo, esquecendo de todo o nosso potencial. Não, vamos lembrar que o próprio Cristo, quando convida aqueles 12 irmãos para estar com ele, são aqueles que vão dar prosseguimento ao trabalho que ele inicia. Ele escolhe pessoas que têm ainda muitas questões a resolver, muitas questões a melhorar. E Jesus sabe, conhece a fraqueza de cada um deles, mas ainda assim o chama para aquele trabalho grandioso. E por que ele faz isso? Porque ele conhece o íntimo de cada um, o potencial que cada um tem ali. Então ele investe neles e já sabe que eles vão conquistar aquele avanço, né? Aquela ressurreição da vida, né? Que ele fala aqui, que João coloca, né? Eles terão a ressurreição da vida, porque eles vão conseguir essa transformação moral. Eles vão conseguir avançar. Então, todos nós temos, sim, as nossas imperfeições, sim, claro, mas nós precisamos olhar além, né? O próprio Evangelho, quando fala dessa questão, quando a gente tem uma pergunta lá que é feita, né? Se é lícito, se auxiliar alguém, ele diz assim, você não sabe se essa pessoa que está passando por isso, se aquilo não é, na verdade, uma prova para a gente. Que a minha tarefa na lei de retorno é auxiliar aquela pessoa. Não sabemos se fomos nós que a colocamos naquela condição e hoje precisamos tirá-la dali, dando a mão para ela. Então não é porque cada um de nós tem que viver certas experiências por causa dos erros cometidos no passado, que nós não vamos ajudar, só porque todo mundo tem que experimentar certas coisas. Nós precisamos sim auxiliar, né? O próprio Chico tem uma situação, né, que uma irmã o procura falando que ela está passando por uma situação, um processo obsessivo muito intenso, então é muito sofrimento e tudo. E ela pergunta para Chico o que ela deve fazer, né? E ele diz: trabalhe, trabalhe, trabalhe até o seu corpo ficar cansado, porque você não vai conseguir sintonizar com esses irmãos, seu corpo vai estar tão cansado que você vai dormir e eles não vão conseguir atuar, porque você não vai estar naquela sintonia. Então é o trabalho, né? Trabalho no bem, trabalho constante. Então a lei de retorno, ela não é uma lei para nos dizer que nós temos que sofrer. É uma lei para dizer que nós temos que trabalhar no bem, para reparar esses erros do passado, né? Então, vamos voltar aqui na mensagem, em que ele diz que ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Então nós já
passamos dessa fase, né, de penas eternas, sofrimento, sofrimento, não. Trabalho no bem, né? E aí Emmanuel fala, haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, ou seja, nova encarnação. Vamos novamente estar aqui para reparar os nossos erros, né? Junto aos nossos irmãos e juntos a nós mesmos, porque nós precisamos nos perdoar também, né? Nós precisamos nos perdoar pelos erros cometidos, porque se hoje nós estamos aqui, estamos melhores do que ontem, do que há 100 anos atrás, né? Imagina quanto avanço nós tivemos, né, nesse período. Então, é algo maravilhoso, nos mostrando que Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia, e não um Deus de condenação, né? É um Deus que até a gente diz assim, Deus nos perdoa. Não precisa nos perdoar. Ele não perdoa porque Ele não se ofende, Ele não se magoa, Ele nos compreende. Ele sabe que nós caminhamos às vezes mais lentamente, outros vão um pouquinho mais à frente, mas cada um vai caminhando de acordo com a sua condição. E Ele entende toda essa questão, né? Então, no Evangelho de Jesus, em vários momentos, ele nos ensina sobre essa questão da lei de causa e efeito, da lei de retorno, né? Quando, no encontro com a mulher que seria apedrejada, né, que ela é levada até ele, os irmãos, na expectativa de que ela fosse condenada, ou se ela fosse condenada, Jesus seria desmoralizado, porque ele pregava o amor, né, o perdão. Ou se ele dissesse que não era para fazer aquilo, ele seria envolvido ali numa situação e com certeza seria preso, né, porque estaria indo contra a lei vigente. Mas ele, muito sabiamente, pergunta, né, diz que quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ela, saindo daquela situação, Jesus fala para ela que ela deve ir e não voltar a errar, né? Não peques mais, não volte a errar, para que não te aconteça algo pior, né? Mostrando-te que ele não condena aquilo que ela fez, mas ele faz um alerta, olha, caminhe agora, segue outro caminho, né? Prossegue. Ele não diz para ela agora tu vais pagar por isso e tudo. Não. Segue uma outra trilha, né? Ele também, na questão daquela passagem dos 10 leprosos, é bem interessante essa passagem da cura dos leprosos. A Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, ela fala sobre esse encontro, né, daqueles leprosos, em que eles vêm até Jesus numa condição muito, mas muito crítica. Inclusive, ela fala que os apóstolos ali, eles estão habituados com essas pessoas, né? Pessoas doentes, pessoas leprosas, em situações bastante delicadas. Mas que aqueles 10 irmãos estavam numa situação tão complicada que eles mesmos se afastam, eles ficam receosos de ver a situação. E o mestre cura aqueles irmãos, né, como nós sabemos. Eles ficam tão extasiados, esses irmãos que são curados, eles ficam tão extasiados, tão maravilhados com aquilo. Os próprios apóstolos também ficam maravilhados, apesar de também já estarem acostumados com as curas, mas eles ficam tão maravilhados, né? E os homens vão embora alegres, falando, já planejando voltar para a mesma vida. Quem fazia coisas ia em bares e eles já estavam pensando em voltar e tudo. Jesus recomenda que eles vão até os sacerdotes se apresentar para poder retornar à vida, né, à convivência da comunidade. E eles saem já planejando o que eles vão voltar a fazer, que eles não podiam fazer mais, né? Amélia Rodrigues diz que os apóstolos ficam maravilhados
mas percebem que Jesus fica triste, né? Jesus se entristece com aquilo, por justamente perceber que aqueles irmãos querem voltar e vão voltar à mesma vida, e ele sabe o que vai acontecer com eles, né? Apenas um desses irmãos volta para agradecer ao Cristo, né? E ele pergunta: onde estão, né, os outros? Então esse único irmão que faz esse movimento, né, volta até o Cristo agradecendo, ele muda a sua forma de pensar e de agir, né? Então esse irmão, segundo esse versículo, encontrou a ressurreição da vida, enquanto os outros ainda estão no estágio da ressurreição da condenação, ou seja, vão precisar experimentar outras dificuldades para poder entender e mudar o seu íntimo. Bom, nós já estamos nos encaminhando, né, já próximo do nosso final, e tem uma história que ela é uma história bastante interessante, que ilustra muito bem essa questão da importância da nossa vontade, do nosso agir, né, para a nossa melhora. É uma história que se encontra no livro Jesus no Lar, de Déio Lúcio. Né? O nome da mensagem, que é do capítulo 45, o imperativo da ação. Então, nessa mensagem, os apóstolos estavam ali muito animados, uma conversa entre vários, falando sobre como é que eles, como deveria ser a preparação deles para adentrar no reino dos céus, né? Então, cada um ia dizendo uma coisa, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Tiago sugeriu que para alcançar esse reino dos céus, o reino divino, deveria se fazer isolamento do pecado. Então, se afastar de tudo, né? João sugeriu a adoração constante e abandono das atividades profissionais. Então, tem que ficar só em adoração. Bartolomeu disse que deveria se fazer jejum incessante com a abstenção de todo contato com pessoas impuras. Chamado por Simão, então Simão Pedro chama Jesus para ele entrar ali na conversa para falar realmente qual é essa preparação para entrar no reino divino. E Jesus pergunta para ele: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E Pedro responde: é estagnada, sem proveito. Tiago, qual peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos, a plantação inútil? É a terra boa, desprezada, porque o solo empediado e áspero é quase sempre estéril. Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a que não é usada. Judas, o que acontece com o talento sepultado? Perde-se por inútil. Tiago, onde encontramos as serpentes e os lobos? Tiago responde: nos lugares de ruínas e abandono. André, qual a função do fermento? É de dar vida ao pão. E aí Jesus fala para eles: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Olha essa mensagem de Jesus. O reino divino guarda imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e prossigamos a verdade salvadora. Propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas vidas. Amar servindo é venerar o Pai. Acima de todas as coisas,
E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Essa mensagem é maravilhosa, porque nos mostra que só agindo, né? De que adianta o conhecimento, a teoria, conhecer todas as obras básicas, conseguir citar todas? Eu não estou aqui dizendo que não é importante. É essencial conhecer, é essencial estudar. Precisamos sim conhecer as obras de Kardec, as obras complementares é fundamental. Mas apenas conhecer, sem agir, não vai como Jesus fala, né? Qual é a missão do fermento, se não fazer o pão crescer, né? Qual é ali a missão do remédio? De que adianta o remédio se ele está distante do doente? Então, essa é a proposta do Cristo para todos nós, né? E olha, voltando à nossa mensagem lá de abertura, se vocês lembram, fermento velho, né? Então aqui ele fala sobre essa questão. Não guardes o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Então nós precisamos agir no bem, perdoar a nós mesmos, perdoar ao próximo. Nós sabemos que essa é uma tarefa árdua, né? Não é à toa que nós estamos aí seguidas vidas, né? Tentando, alcançando às vezes um pouco de cada vez, né? Mas prosseguindo sempre. A doutrina espírita nos fala isso, que nós não podemos retroceder, apenas estagnar, né? Então não podemos mais simplesmente estagnar, voltando à questão da culpa. Precisamos sim nos responsabilizar. Cometemos erros, mas precisamos buscar a reparação. Eu lembro muito de uma pequena história que o Clóvis, nosso irmão Clóvis, que está sempre também conosco lá no A Caminho da Luz, ele contou uma história e toda vez que eu penso em lei de retorno, em reencarnação, em pagamento desses erros, eu me lembro dessa história, em que ele diz que dois irmãos no sentido de pessoa, né? Não eram irmãos da família. Então esses dois irmãos cometeram muitos erros, erraram muito. Quando retornam ao plano espiritual, eram erros similares, né? Então, se a gente fosse botar numa balança, ia ser parecida a conta de cada um. E um deles, se deparando com aquelas situações, percebendo tudo que tinha feito, caiu numa tremenda culpa, né? Se culpando pelo que fez, não acreditava como eu pude fazer essas coisas. O outro percebeu, sim, que tinha errado muito, mas no momento em que era decidido, era feito o plano reencarnatório de ambos, aquele que se sentiu culpado pelo erro escolheu reencarnar numa condição bastante difícil, por medo de errar novamente. Então ele reencarna com limitações físicas, intelectuais, porque ele achava que assim ele conseguiria parar um pouco, né? Não fazer novamente. O outro, tomando a consciência do que tinha feito e se responsabilizando pelo que fez, pede a Deus a oportunidade de reencarnar e ele quer ser médico, exatamente para atender todos aqueles a quem ele tinha muito prejudicado, e assim foi feito. Os dois reencarnaram, um seguiu trabalhando, auxiliando e assim reparando os erros do passado, e o outro sofrendo pela sua consciência que o culpava por tudo o que ele tinha feito. Então, meus irmãos, que prossigamos sempre buscando em Jesus as nossas forças para a gente prosseguir. Nós vamos finalizar agradecendo a todos vocês e vamos fazer a nossa prece, né, para que Jesus possa envolver a todos.
Vamos fechar os nossos olhos neste momento e rogar ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos, que todos possamos, Senhor, receber neste momento um passe, refazendo as nossas energias, restabelecendo todas as funções do nosso corpo físico, todas as nossas células, as nossas energias, que sejam restauradas neste momento, Senhor. Te pedimos também que possamos restabelecer as nossas emoções, nos equilibrando diante deste momento tão desafiador, Senhor, que estamos vivendo, passando pela transição planetária, que possamos nos manter firmes, com a nossa fé crescente sempre, Jesus. Que possamos ter a certeza que estás conosco, que possamos seguir fazendo bem, orando pelos nossos irmãos necessitados, dando uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Cada vez mais, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos que sofrem neste momento, irmãos que estão retornando ao plano espiritual, que todos sejam acolhidos e encaminhados a um local na espiritualidade. Irmãos que estão se despedindo dos seus familiares e que estão ficando, Senhor, muitas vezes tristes, deprimidos, que neste momento todos eles recebam a assistência que necessitam, Senhor, e consigam se restabelecer, se recuperar e sentir a confiança de que irão se reencontrar com esses seus familiares tão queridos, Senhor. Abençoa os irmãos que estão reencarnando, Senhor, neste momento, que têm também uma tarefa de nos auxiliar nesta transição planetária, que sejam todos fortalecidos para que possamos prosseguir buscando em Ti, Senhor, o nosso caminho. Te agradecemos imensamente por tudo e fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite, caros irmãos, e aguardamos aqui no grupo Paulo de Tarso para nossas próximas atividades de estudo do Evangelho e das nossas palestras. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.